Olha, o fim da União Soviética com certeza foi um dos eventos mais chocantes do século XX. A gente para e pensa, como é que uma superpotência global, quase da noite para o dia, simplesmente desaparece? Bom, é isso que a gente vai explorar agora, com base num estudo a fundo que mostra que as rachaduras nesse sistema já existiam desde o começo de tudo. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é? Por décadas, o mundo todo foi definido pela briga entre duas superpotências. E, de repente, uma delas simplesmente deixa de existir. Como que um império gigantesco com um poder militar e industrial enorme pôde se desintegrar de um jeito tão rápido, tão completo? Foi algo que pegou todo mundo de surpresa, né? Pensa só, de 1922 até 1991, por quase 70 anos, a União Soviética foi uma peça central no tabuleiro da geopolítica mundial. Mas a verdade é que, para a gente entender o fim dela, a gente precisa olhar para as falhas que já estavam lá desde o nascimento. Pois é, o colapso não começou ali nos anos 80, não. As causas são muito, mas muito mais profundas e estavam lá desde o início. As sementes da própria destruição da União Soviética foram plantadas na sua fundação. E aqui a gente já encontra a contradição principal. A teoria, a ideia original, previa que o socialismo ia surgir onde? Num país já rico, vindo da abundância de um capitalismo avançado. Só que a realidade, como a gente vê aqui no comparativo, foi o exato oposto. A revolução aconteceu no chamado elo mais fraco, a Rússia czarista, que era uma nação agrária, pobre e em grande parte analfabeta. E essa realidade já impôs desafios gigantescos desde o primeiro dia. O atraso significava ter que construir do zero tudo aquilo que o socialismo, na teoria, deveria herdar. O isolamento aconteceu porque a tal da Revolução Mundial que eles esperavam não veio. E, para piorar, uma agressão externa constante, o que forçava o país a gastar recursos preciosos com defesa. Ok, agora vamos avançar um pouco no tempo para ver como essa história se desenrolou. Aquele sistema, criado para superar esses desafios lá do começo, até que teve um sucesso impressionante no início, sabe? Mas com o passar do tempo, ele mesmo se tornou o grande problema. Esse slide aqui mostra perfeitamente os dois lados da moeda. No começo, o motor soviético funcionava a todo vapor. O regime autoritário conseguiu forçar uma industrialização num tempo recorde, o que foi, aliás, fundamental para derrotar a Alemanha nazista. Só que esse mesmo sistema, que era ótimo para mobilizar gente e recurso, acabou virando uma âncora, incapaz de incentivar a inovação e a eficiência que eram necessárias para continuar crescendo. A economia soviética era baseada no que os economistas chamam de crescimento extensivo. Para simplificar, imagina o seguinte: para crescer, eles construíam mais fábricas, contratavam mais gente e tiravam mais matéria-prima da natureza. Isso funciona bem quando você tem recurso de sobra, mas uma hora a conta chega. Os insumos acabam ou ficam caros demais. O sistema tinha uma dificuldade enorme de mudar para o modelo intensivo, que é basicamente usar os recursos que já existem de um jeito mais inteligente, mais eficiente. E esse gráfico aqui mostra o resultado disso de forma bem clara. Depois daquele boom do pós-guerra, o modelo extensivo começou a dar sinais de cansaço. Chegou nos anos 70, o crescimento já deu uma bela desacelerada. E nos anos 80, como a barra mostra, a economia praticamente parou. Entrou num estado de estagnação, mal saía do lugar. E essa estagnação foi piorada por umas pressões gigantescas. A corrida armamentista com os Estados Unidos, por exemplo, comia uma fatia insustentável da economia. A diferença tecnológica com o Ocidente só aumentava, principalmente na área de computação. E dentro de casa, a falta de incentivo criava uma apatia, uma desmotivação geral na população. O sistema estava literalmente rangendo sob o próprio peso. Então chegamos num ponto crítico. Vendo essa crise toda, a liderança soviética decidiu que precisava fazer alguma coisa. Só que, ironicamente, as tentativas de consertar o sistema acabaram sendo o golpe final. Lá pela metade dos anos 80, Mikhail Gorbachev chegou com duas políticas bem radicais. A primeira, a perestroika, ou reestruturação, que era para modernizar a economia. E a segunda, a glasnost, ou abertura, para trazer mais transparência e liberdade política. A intenção era boa, salvar o socialismo, mas o resultado foi o oposto. E como a fonte dessa nossa análise resume bem, as reformas acabaram abrindo uma verdadeira caixa de Pandora. A abertura política liberou décadas e décadas de frustrações que estavam ali, guardadas, reprimidas. E isso gerou uma onda de caos que o sistema simplesmente não tinha como controlar. E aqui está o pulo do gato, sabe? A perestroika veio e desmontou os mecanismos antigos de controle da economia, mas não conseguiu criar um novo sistema que funcionasse no lugar. O que acontece quando você faz isso?
Gera um vácuo de poder e um colapso econômico. Foi o que aconteceu. Falta de produto, desorganização, um caos. Com o poder de Moscou enfraquecido, um monte de forças que estavam contidas explodiram. Movimentos nacionalistas nas várias repúblicas soviéticas começaram a exigir independência. Os países satélites lá na Europa Oriental derrubaram seus regimes comunistas um atrás do outro. E a economia entrou em queda livre. O fim já estava escrito. Certo, então vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça. O colapso não teve uma causa só, não. Foi, na verdade, o resultado de uma combinação fatal de fatores. Uma verdadeira tempestade perfeita que se formou ao longo de muitas décadas. Quando a gente olha para esses fatores todos, a história fica bem clara. A raiz do problema foi aquela fundação cheia de contradições. O tronco da árvore foi enfraquecido pelo peso da Guerra Fria e por um sistema político que não se modernizava. Os galhos eram uma economia estagnada que simplesmente parou de crescer. E o machado final foram as próprias reformas que, na tentativa de salvar a árvore, acabaram derrubando ela de vez. A melhor imagem para a gente ter na cabeça é essa. A União Soviética não era uma fortaleza de pedra robusta. Era mais como um castelo de cartas gigante. Construído numa base instável, cada carta nova que eles colocavam, a burocracia, os gastos militares, a repressão, só aumentava a tensão. Até que a tentativa final de ajustar uma única cartinha fez a estrutura inteira desabar. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta para a gente pensar. Levando em conta essa contradição lá do começo, de construir um projeto tão ambicioso, numa base tão frágil e num ambiente tão hostil, será que o colapso era, de certa forma, inevitável desde o nascimento? É uma questão que continua ecoando na história.